Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um evento do ECAR, Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP. Eu sou Tânia Casado, diretora do ECAR. Nós do ECAR estamos muito felizes pela participação de vocês. Semana a semana, o número de visualizações de nossas lives tem crescido. O ECAR não para. A USP não para. A USP vem realizando inúmeras pesquisas e inúmeros projetos de combate ao Covid-19. Por meio do programa USP Vida, estamos captando recursos financeiros para subsidiar todas essas ações. Eu já doei. Considerem todos a possibilidade de doar. Nós temos certeza ao Bruno Chapadeiro, nosso palestrante de hoje. Bruno, muito obrigada por aceitar o nosso convite e não vou tomar mais o seu tempo. Eu só vou pedir às pessoas acompanhem o ECAR nas mídias sociais. Ok? Muito obrigada, Bruno. O nosso público USP, o nosso público da comunidade externa USP é todo seu. Muito obrigada. Obrigado, professora Tânia. Agradeço pela introdução. Desejo uma boa noite a todas e todos. Gostaria de agradecer esse convite em nome da professora Tânia e da Cristiane. Agradecer ao pessoal que tem dado um suporte aqui. Queria enobrecer, né, essa iniciativa de vocês, como a professora Tânia colocou. Eu já fiquei sabendo que as lives só têm ampliado o número, né? Então isso mostra pra gente o quanto há um interesse nos temas que têm sido postos e espero fazer jus ao que vem sendo discutido aqui. Espero poder contribuir um pouco falando dessas questões de trabalho e saúde mental nesses tempos que nós estamos vivendo, né, da pandemia da Covid-19. Então, meu nome é Bruno Chapadeiro, como foi posto. Eu sou pós-doutorando aqui pela Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. Tenho estudos já nessa área de saúde mental e trabalho já há um bom tempo e tenho me atentado para essas questões que vêm surgindo agora, nesse momento, né? A gente tem que pensar que durante esse surto da Covid-19, né, toda a população está sujeita a ter níveis ampliados de estresse, né, que podem ter efeitos sérios na nossa saúde mental, especialmente nos casos em que a gente está vivendo agora em relação a esse isolamento obrigatório, né, que nos foi imposto, né, não foi algo que se deu de uma forma organizada, né, de repente o mais indicado foi isso, de que nós fizéssemos esse distanciamento para fins de contenção do contágio, né. Então, isso com certeza já tem alguns impactos que a gente já está podendo observar, como por exemplo um importante estudo da UERJ publicado na revista The Lancet, né? A revista The Lancet é uma revista inglesa de medicina, uma das mais tradicionais já, uma das primeiras inclusive. Esse estudo da UERJ ele já vai apontar alguns impactos na saúde mental, né, da população em geral aqui no Brasil, durante esse período do coronavírus, né, em que se aponta alguns dados, por exemplo, de que os casos de depressão aumentaram já 90% no intervalo de um mês, mais ou menos, de março a abril. A pesquisa da UERJ entrevistou cerca de 1.500 pessoas em 23 estados brasileiros, né, nos períodos aí de março e abril, e de acordo com alguns dados já analisados, alguns eles endossam o que a gente já vê nos estudos sobre saúde mental, como por exemplo o fato das mulheres terem maior propensão à saúde mental. No campo da saúde mental relacionado ao trabalho, a gente puxa essa discussão pensando nas condições de trabalho das mulheres, né, em quais são as formas de expressão de trabalho que elas têm, né, como um fator protetivo à saúde mental. Mas, então, de acordo com os dados desse estudo, notou-se que níveis de estresse e ansiedade são maiores, então, nas mulheres, né, em relação aos homens durante esse período da quarentena. E
Outros fatores de risco que já foram identificados é também o fato da gente estar tendo uma alimentação mais desregrada, né? Algumas doenças pré-existentes também, né? Então fica aquela ansiedade de como eu vou cuidar daquela doença que eu já tenho, por exemplo, se o acesso à farmácia torna-se algo difícil e também temeroso, né? A ausência de um acompanhamento psicológico, né? Então, falo enquanto psicólogo, isso tem crescido demais essa demanda pelos nossos serviços, né? Mesmo a gente sabendo que há prejuízos, claro, no atendimento online, né? Que a gente não é a mesma coisa que atender presencialmente, né? Você não tem aquele contato, aquela troca, né? O sedentarismo também tem ampliado isso, né? O próprio fato de ter que sair de casa para trabalhar. Isso é muito importante, porque eu quero tentar dividir a minha fala aqui fazendo um apanhado, tentando entender essas duas formas de se trabalhar na pandemia que nós temos visto, né? As que mais nós temos notado, que são as pessoas que estão na linha de frente, né? São as pessoas que não puderam parar, que são os trabalhos ditos essenciais, e aqueles como nós que têm feito o distanciamento social e partindo para o home office e para o teletrabalho, né? Então, apenas só para fechar a questão do estudo da UERJ, o que eu estava falando, esses pontos são ligados ao estresse e ansiedade. Então, já foram identificados outros fatores, que é, por exemplo, a ausência de casa, o baixo nível de escolaridade das pessoas, né? Assim, eu vou falar isso mais para frente, mas a gente tem visto uma alta de Oi, pessoal. Pronto, desculpe. Vou falar sobre isso também, de problemáticas que nós temos em relação às tecnologias, né? Nesse nosso trabalho de estarmos em casa. Bom, enfim, acho que a gente tem que pensar em quatro dimensões aí. Eu destaquei aqui para a gente pensar em quatro dimensões sobre a doença, né? O coronavírus em si e os impactos que isso tem na nossa sociabilidade, nas nossas na saúde mental, né? Eu gosto muito de uma descrição feita por um médico italiano chamado Giovanni Berlinger, isso lá nos anos 70, quando ele vai tentar estudar a doença, né, para a gente ficar além daquela concepção da OMS de que a saúde ela é o completo bem-estar físico
Oi, pessoal. Vamos lá. Peço desculpas. Por aqui parece que está tudo certo. Até chequei minha internet agora há pouco, mas pelo visto estou caindo todo o tempo. Vamos lá. Bom, como eu estava dizendo, a noção de saúde que a gente tem hoje no SUS, né, é de pensar a saúde enquanto um processo. Né? Por que um processo? Por isso que a gente fala da questão da saúde enquanto um processo saúde-doença. Né? O que quer dizer que a gente não está saudável nem doente a todo tempo. Né? A gente tem que pensar isso. Eu posso estar saudável para a Covid, por exemplo, e ter alguma questão de saúde mental. Né? Ou eu posso estar saudável em termos de um transtorno mental, mas tenho alguma doença crônica, como diabetes, hipertensão, por exemplo, né? Então, essa questão, e isso assim, eu estou levando para os extremos da gente ter alguma patologia, né? Mas também a gente pode não ter necessariamente uma patologia, né? Mas estar com algum tipo de sofrimento, com algum agravo, né? Isso seja do corpo físico quanto do corpo mental. Então, quando eu estava dizendo que a gente tem que pensar a doença em quatro dimensões, né? Que o pessoal da Reforma Italiana pensou, é da gente entender que a doença é o primeiro estar doente, realmente, né? Que seria apresentar as alterações no corpo por causa da doença, né? Então, no caso da Covid, a falta de ar, a perda do paladar, a dificuldade de respiração, a tosse, a febre, enfim, né? São os sintomas fortes, né? Sentir-se doente, né? Então é de perceber as próprias modificações do organismo, né? Isso a gente sabe que a maioria dos casos são pessoas
Ok. Vamos lá. Enfim, como eu concluí o raciocínio em termos dos aspectos da doença. O quarto aspecto diz sobre podemos estar doente, né? Então depende tanto do tipo de doença quanto do tipo de trabalho, né? Então, por vezes uma doença pode ser incapacitante para alguém e não para outra pessoa, né? Então, por exemplo, se uma bronquite, por exemplo, né, ela pode ser indiferente para um CEO de uma empresa, por exemplo, mas é uma coisa muito desagradável para alguém que trabalha com a voz, um professor, um orador, né, um cantor, enfim, né? Então, tem esse aspecto da doença sobre o poder estar doente. E no caso, né, nós que não vivemos de rendas e propriedades, vivemos do fruto do nosso trabalho, é justamente o poder estar doente é quem pode se dar ao luxo né, de estar doente, como os casos que eu falei do presenteísmo, né, porque a gente tem uma angústia da possível perda do trabalho ou de perda de um cargo e etc. Então a gente se faz muitas vezes de corpo presente, mesmo adoecidos, né, para dar conta desse trabalho, para dar conta do nosso sustento, né? Então, a gente vai trabalhar muitas vezes doente, né? E isso são aspectos que é o que tem acontecido atualmente, tanto no pessoal que está na linha de frente, como eu citei, né? Como nós que estamos no home office, no teletrabalho. Então, para a gente pensar que essa brusca quebra na rotina, né, tanto para nós quanto quem está lá fora, né, é causado pela pandemia, tem gerado muitas incertezas, então, sobre o trabalho, sobre os rendimentos individuais, familiares, né, mudanças nos processos do trabalho, né, os profissionais de saúde, de farmácias, de segurança, de limpeza, os entregadores pelo aplicativo, por exemplo, não estão podendo estar doentes, né, como eu estava dizendo naquele aspecto, né? O que não quer dizer que não estejam ficando doentes, né? Eu digo não podem estar doentes porque eles têm que estar trazendo as coisas para nós, no caso dos entregadores, os profissionais de saúde têm que estar atendendo quem está adoecido, né? A gente está vendo aí uma situação de calamidade com os leitos cada vez mais cheios, né? Então, tanto pelo fato deles terem entrado nos decretos, né, presidenciais, governamentais, como essenciais, né, como a gente tem que pensar também naqueles que compõem esse trabalho, né? Quando a gente fala de profissionais de saúde, a gente não está falando só de médicos e enfermeiros, né? A gente está falando de técnicos de enfermagem, está falando de pessoal administrativo, está falando de pessoal de limpeza, né? Então, no meio disso tudo aí, nós temos informais, trabalhadores informais, terceirizados, né? Os informais já são cerca de mais de 58 milhões nesse país, né? Então, a gente está vendo aí essa grande dificuldade desses informais pararem, né, para poder se cuidar e conseguir o auxílio emergencial do governo, né? Porque se a gente pensar, uma pessoa que vai trabalhar como motorista de Uber, por exemplo, ele tem lá sua renda média, né, mensal de R$ 1.500, R$ 2.000, né? Será que ele também vai querer parar, né, para se cuidar? Aquilo que eu falei sobre tentar os sinais, né, de uma possível doença, da doença em si, mas querer parar, né, para ficar com uma renda, né, individual e familiar de R$ 600, né? A gente tem que pensar em todos esses aspectos, né? E, bom, esses trabalhadores dessa chamada linha de frente, né, eles enfrentam níveis ampliados de estresse, né, como resultado também dessas medidas e dos procedimentos de segurança, né? Não é fácil, ainda, além de ter que lidar com possível contágio na rua, no hospital e etc., você tem que se autocuidar em termos de paramentação e etc., né? Então tem um isolamento físico, né? Tem atenção física também por se utilizar esses EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. Se a gente for pensar, eu mesmo quando preciso sair, descer aqui no prédio, coloco a máscara, a coisa já é muito
né, muito sufocante, muito angustiante de passar horas e horas com aquilo, né, ainda mais com a tensão de que o contágio possa vir de todos os lados, né. É, eu lembro quando eu fazia consultoria em saúde e segurança, eu pude visitar grandes empresas no país e eu passava um período inteiro, né, um dia inteiro com os paramentos, por exemplo, no setor de aciaria, etc. Aquela coisa já era muito claustrofóbica, né? Então, tem essa questão, né, dos paramentos utilizados. Se a gente pegar aquelas imagens dos profissionais de saúde lá da Coreia do Sul, eles têm um paramento parecendo uma armadura, né, parecem robôs, né. Então, não é algo simples de se usar por tantas e tantas horas a fio de trabalho, né, e há um risco biológico nesse caso, então não há como deixar de usar, né. Só para a gente ter uma noção, eu peguei alguns dados aqui para trazer para a gente, do que eu venho estudando nesse momento da pandemia, né? Em pleno epicentro da doença, que é aqui São Paulo, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, enfim, em 10 de abril, tivemos aí pouco mais de cerca de 62% de profissionais da saúde, isso dados vindos dos conselhos de medicina, de enfermagem, enfim, né? Mais de 60% de profissionais da saúde que afirmaram não ter acesso, não fazerem uso por falta de das máscaras N95, que são as máscaras hospitalares, né, aquelas que protegem contra os aerossóis, etc. São as máscaras que devem ser utilizadas mesmo pelo pessoal da saúde, né? Mais de 50% não tem acesso à máscara cirúrgica, que é essa mais comum que nós encontramos nas farmácias, por exemplo. 70% não tem acesso ao álcool e gel, né? 30% não tem acesso a avental, né? Então, imagine agora, após um mês, né, disso, nós estamos falando de dados de 10 de abril, né, onde quase 80% dos nossos leitos já estão ocupados, né? Então, assim, há uma preocupação, há uma tensão, né, porque vale lembrar que essa disponibilização dos EPIs, dos materiais, não é algo opcional, né, mas sim um direito do trabalhador, da trabalhadora, né, falando aí no caso da saúde, né, e uma obrigação ética e jurídica, inclusive, do empregador, né, então, mas a gente está tendo falta no mercado, está tendo falta na compra, então a gente vê relatos, fotos, né, de pessoas improvisando. Eu tenho feito parte de um projeto muito interessante com o pessoal do Rio Grande do Sul, com duas pesquisadoras muito queridas, muito colegas minhas, ao qual a gente tem recebido relatos das pessoas nessa pandemia. A gente tem postado numa rede social, um Instagram, né? Depois eu posso deixar aqui se interessar. E nesses relatos a gente tem visto isso, né? Das pessoas apavoradas, assim. Então essa questão do medo, né, que a gente está vivendo, a saúde mental está sendo ainda mais impactante, né? Porque a gente está vivendo um estado de exceção, não é algo normal, né? Por mais que eu já fizesse o home office muitas vezes, o trabalho do professor muitas vezes é feito, né, do professor, do pesquisador, é feito em casa, não é a mesma coisa, né? A gente sabe que tem pessoas lá fora morrendo, tem pessoas muito preocupadas com lidar com essa situação, né? Então, por essas e outras, né, a carga de trabalho de profissionais da saúde, por exemplo, e demais profissionais da linha de frente, como eu estava colocando, já aumentou drasticamente, né? E dramaticamente também, né? Com um agravante provável também de uma redução de pessoal, né? Pois vários desses na área da saúde estão ficando doentes no meio do caminho. A gente já tem diversos casos, né, de afastamentos, seja no HC, da própria USP, e hospitais particulares também, como Einstein, Sírio-Libanês, enfim, né? Ainda de acordo com esses dados vindos dos conselhos, né, de saúde, já durante o mês de março, por exemplo, né, do início do contágio, a taxa de infecção da Covid nos trabalhadores de saúde era 16 vezes maior do que do resto da população da cidade de São Paulo, né, dos infectados. Então, é algo muito... A gente está falando de um número muito alto, né, é algo muito preocupante. E a partir de uma pesquisa
uma pesquisa de intervenção que eu tenho feito com o pessoal da medicina da Unicamp, né? Nós temos tentado elaborar um questionário que pudesse ser aplicado em profissionais de saúde para a gente coletar dados sobre infecção. Muito do que a gente tem visto é que a maioria deles se infecta no momento da desparamentação, né? Então, no momento de troca de turno, quando está tirando o avental, está tirando as máscaras, as luvas, etc., né? Como você não pode deixar os pacientes sem ninguém nessa troca de turno, a coisa é feita meio às pressas, né? E nessa desparamentação a pessoa acaba se contagiando. Então, lá na Unicamp e outros espaços, no HC da UFPR também, já vem sendo pensado a ideia daqueles que vão entrar no turno poderem entrar um pouco antes, né, para seguir as normas regulamentadoras de saúde e segurança e poder auxiliar os que estavam nessa desparamentação, né, uma forma de diminuir o contágio aí. Mas é claro que passa muito além de tudo isso, né? A gente está falando novamente das condições desse trabalho, da forma como esse trabalho está organizado, né? Então, tem todo... Esses profissionais estão passando por toda uma rotina de estresse, né? Então, a gente não pode deixar de falar dessa carga mental, né? Porque o trabalho em saúde, por si só, já tem níveis relativamente altos de estresse, né? E tem piorado nesse momento, então... os maiores indicadores que nós temos do burnout, né, ou a síndrome do esgotamento profissional, são justamente nas profissões ligadas ao cuidar. Então, médicos, enfermeiros, professores, enfim. Né? Então, eu tenho pensado muito que esse afastamento desses profissionais não se dá necessariamente, esses que os dados dos conselhos têm nos apontado, né, não advém somente pelo contágio da Covid, mas sim por toda essa carga, por toda essa fadiga, esse estresse, né? A questão do burnout, eles estão cansados, né? A gente tem visto vários vídeos na internet circulando sobre as condições de trabalho, o desgaste desses profissionais, né? E eu mesmo recentemente vi um que me tocou muito, né? Acho que não era nem brasileiro, inclusive, o vídeo, mas de um médico chegando em casa com uma cara muito cansada, esgotada após um plantão, e ele para na porta e o filho pequeno vem correndo até ele e ele só faz um sinal, né, para que o filho pare e fique distante, porque, né, ele pode estar contaminado, por mais que ele tenha feito já a desparamentação. E ele simplesmente se ajoelha e chora, né? Daquela cena de não poder dar um abraço no filho, né? Isso é uma coisa que a gente está vivendo todos nós, né? A gente nunca valorizou tanto a questão do toque, né, do abraço. Isso tem surgido muito como demandas psicológicas nas clínicas, etc. Tem sido muito falado sobre isso, né, sobre o contato humano. Então é algo muito pesado, né? São profissionais aí que estão sendo obrigados a trabalhar em turnos mais longos, né, consecutivos do que a típica semana de trabalho de 40 horas. Isso já são dados que a própria Organização Mundial da Saúde, a Organização Internacional do Trabalho já apontam, né? Esse aumento da carga de trabalho e redução dos períodos de descanso, né, que acometem também outras categorias. Eu tenho conversado com os entregadores que vêm aqui, às vezes eu converso com eles pelo chat, ofereço se eles querem pegar alguma coisa que estejam precisando e colocar na minha conta. Muitos até se emocionam, né? Tem um momento disso, eles falam, nossa, muito obrigado mesmo, ganhei meu dia, estou emocionado com isso, porque a gente está tentando cuidar uns dos outros, olhar para essas questões, né, tão pesadas, né. Bom, enfim, eu não vou focar só nos profissionais da saúde. Acho que a gente tem que pensar em todos os outros que estão aí trabalhando. A gente tem relatos a partir de matérias de jornais de trabalhadores e trabalhadoras informais ou aqueles com subcontratações, né, como por exemplo vendedores ligados à telefonia, né, que relatam que muita cobrança por metas por parte da gestão, né, dizendo, olha, vai lá,
esse vírus aí não é de nada, né? Tipo, vai de corpo aberto, tem que vender, né? Alguma coisa assim que está sendo posto para nós a todo tempo, né? De que a gente tem que optar como se fosse um assalto, né? Ou a carteira ou a vida, né? Ou a gente opta pelos nossos ganhos, os nossos rendimentos, né? Coloca comida na mesa em termos claros, ou a gente cuida da nossa saúde e a saúde mental, inclusive, né? Mas essas coisas não podem ser dicotomizadas dessa forma, né? A gente não pode ver desse jeito, porque é isso, as pessoas que estão na rua estão vivendo sob esse estresse do contágio, de contagiar os seus parentes e colegas, enfim, né? Só para a gente ter uma noção, o Ministério Público do Trabalho já recebeu mais de 10 mil denúncias de abusos trabalhistas nesse período, né? De trabalhadores sendo forçados, assim, né? Não tendo ao direito mais básico, né? Posto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o direito à saúde, o direito à vida. Né? A gente tem legislações internacionais, ao qual o Brasil é signatário, legislações nacionais que falam sobre a ideia, né? A possibilidade de uma recusa de trabalho também, né? Então, esse direito à vida, esse direito à saúde, né, tem que ser superior, né? Mas infelizmente não é o que a gente tem visto, né? Então talvez a gente caminhe, não sabemos, mas talvez caminhemos aí para um lockdown, inclusive, né, por conta disso, né, para que possa se diminuir a tal da curva do contágio, né? Bom, enfim, e em termos da pesquisa, né, o que a gente tem feito é tentar produzir conhecimento nesse momento de uma forma que possa ser utilizada por trabalhadores e trabalhadoras aí nesse contexto, né? Isso não somente nós da academia, mas há diversos espaços de pesquisa, diversas startups ligadas à pesquisa científica que têm pensado tudo isso, né? Eu mesmo recorro a um manual da OMS junto com a OIT de 2018 que lista diversas medidas que têm que ser tomadas, tanto governamentais quanto gerenciais, né, a fim de se evitar o estresse relacionado ao trabalho, né? Isso, novamente, estou falando de profissionais da saúde, mas quero estender a todos os que estão aí na linha de frente, né? Não vou citar todas as medidas ali do manual, mas talvez algumas que nos interessem. Falar sobre um ato psicológico irrestrito, né? Que os espaços de trabalho devam ter um espaço de escuta, seja uma ouvidoria, né? Em que esses trabalhadores e trabalhadoras possam expressar as suas preocupações e medos, né? Fazendo perguntas mesmo sobre possibilidade de risco de contágio, né? Um espaço de troca com colegas, né? Além de ser também um canal de denúncias de possíveis assédios sofridos, né? Porque o assédio moral ele se coloca de uma forma um pouco mais invisível nesse momento, haja visto que estamos aí em teletrabalho, etc., né? Mas ressalta a importância do acolhimento psicológico. Nós estamos vendo diversas iniciativas, muitas delas ligadas a universidades e hospitais universitários, que têm feito acolhimento, né, de trabalhadores e trabalhadoras nesse momento. Eu mesmo faço parte de uma iniciativa junto ao Instituto Sede Sapiens, aqui em São Paulo, chamado Projeto Laborar, que nós temos feito acolhimento de trabalhadores e trabalhadoras de forma online, né, nesse momento da pandemia. Temos feito grupos online, né, então tem surgido muita coisa muito interessante, né. Esses manuais preconizam o período de descanso regulamentado, né, para que a gente sabe que muitas horas a fio trabalhado é também um jeito de que a gente tenha a atenção reduzida e possa se acidentar, possa, né, adoecer. E acho que principalmente uma das medidas preconizadas é a gente pensar em campanhas para se reduzir o estigma também, né, da pessoa que está doente, né. Isso é algo que no campo da saúde mental a gente já vem falando há muito tempo, né, sobre tentar falar mais sobre saúde mental nos espaços de trabalho, falar mais sobre saúde mental nas universidades, né. Eu fui professor substituto de 2 universidades federais,
e num espaço de 5 anos, mais ou menos, entre uma e outra, eu vi assim, se ampliar demais o caso de alunos adoecidos, né? Muitos ficavam ao fim da aula e vinham comentar comigo de uso de psicotrópicos, de uso de substâncias lícitas e ilícitas, ideação suicida, enfim, né? E quando a gente tentava ver o que estava nesse bojo, né? O que tinha em comum, as queixas quase sempre eram ligadas à universidade, né? Então é da gente pensar também que tipo de universidade que a gente quer, uma universidade que, né, está cobrando, está exigindo metas, produtividades desses alunos logo cedo, né? Quando a gente deveria preconizar um espaço do livre pensamento, da educação, que eles criassem formas de sociabilidade, né? Assim, também com o advento das redes sociais, isso parece que se perdeu um pouco, né? Mas a gente tem visto esses alunos muito cansados, muito exaustos com a carga de trabalhos a se fazer, né? Então, a gente já vem falando no campo da saúde mental sobre reduzir esse estigma, né, em termos de saúde mental, e agora com a Covid a gente tem a questão das pessoas que estão infectadas, né, e que sofrem um estigma. Uma dessas minhas colegas pesquisadoras do Rio Grande do Sul relata que no prédio dela uma moça parece que está contaminada pelo vírus, e ela foi posta em quarentena, foi exposto qual o apartamento dela e etc. Ela mal pode descer ali para buscar alguma coisa, sabe? Fica uma coisa, né, de que ela não, a gente não se pode chegar perto dela, não pode ser tocada, né? Imaginem o que é isso, né? Não sei quem já teve contato com pessoas próximas, o que relatam, mas essas são coisas que têm surgido. Enfim, também há outros manuais da OMS, da OIT, que falam sobre primeiros cuidados em saúde mental. Posso depois passar também para quem se interessar, né? E gostaria de passar para a gente falar sobre nós, falar sobre as pessoas que estão tendo a possibilidade de fazer o home office, de fazer o teletrabalho em casa, né? Que, reforço, não foi algo assim tão tranquilo, né? Nós todos fomos forçados a estar nesse distanciamento, né? E esse confinamento ele tem sido uma experiência psicológica muito desafiante para todos nós, né? Porque desde cedo nós temos uma cultura de que o isolamento ele é uma forma de punição, né? Se a gente lembrar, os primeiros castigos das figuras paternas conosco são ditos: olha, vai para o seu quarto, fique sozinho e pense no que você fez, né? Em última instância, quando a gente comete delitos, nós podemos ser levados às prisões, né? A presídios. Então, assim, ter a nossa liberdade cerceada mesmo, né? Então, é uma experiência de contato consigo, com a solidão, que tem sido muito difícil para muita gente, né? E essa ideia de justamente não poder sair de casa, porque a gente sabe que lá fora as coisas não estão normais, né? Nos traz muita ansiedade, porque nos convoca também a nos acalmar, né? De estarmos conosco, como eu estava dizendo, né? Se a gente está vivendo um estado de exceção lá fora, imaginando que tudo lá possa estar parado, ou possa estar uma movimentação enorme nos hospitais principalmente, como é esse momento dessa solidão, desse isolamento, desse confinamento, desse estarmos sozinhos, né? Porque até pouco tempo atrás nós vivíamos uma sociedade de aceleração dos tempos e movimentos, né? Eu costumo brincar que talvez a maior expressão da nossa sociedade recente, pré-pandemia, era a figura daquele coelho branco da Alice, que está sempre com o relógio, né, dizendo é tarde, é tarde, é tarde, sempre atrasado para alguma coisa, né? Isso a gente pode ver nas universidades, nossos alunos sempre com uma carga de atividades a serem feitas, carga de estágio, carga de extensão, de pesquisa, de aulas, né? Nós temos professores
me coloco, faço essa autocrítica, que acham que a sua disciplina é a coisa mais importante que aquele aluno tem para fazer na vida e carca mais coisa a ser feita, né? Então, assim, e os professores também adentrando na mesma lógica, né, da gente estar sempre acelerado, sempre com pressa. No mundo do trabalho a gente vê pessoas que estão trabalhando e fazendo cursos à noite, pensando numa possível, num possível cargo melhor, numa carreira melhor, enfim, né? Então a gente tem muita dificuldade de parar, né? A gente tem levado até então vidas muito ativas, né? Isso numa cidade como São Paulo parece até chovendo molhado, né? Mas essa rotina então de trabalho e estudos e de consumir coisas a todo tempo, né? Assim, na ideia de gastar o tempo, né? Eu tenho que estar sempre preenchendo o meu tempo com mais coisas a fazerem, com mais coisas que sejam produtivas, né? Eu não dou espaço pro novo, pro inesperado, para cuidados com a minha saúde, né? A gente vê o exagero de se gastar e de se consumir coisas, né? Talvez, pensando nesse momento da pandemia, uma das grandes expressões disso foi o que aconteceu assim que foi decretado, né, esse estado, que foram as pessoas indo até os supermercados e consumindo álcool gel, papel higiênico, né, levando para si, assim, aquela coisa, aquela histeria, assim, né. E também, por conta disso, né, dessa dificuldade de pararmos, de acalmarmos, de refletirmos, né, de pensar as nossas formas de trabalhar, de estudar de uma forma praxis, né, em que a gente haja e reflita sobre ela todo o tempo, tem mostrado muita dificuldade e uma certa mesquinhez, por não dizer uma competitividade entre pares, entre colegas, sobre o sentir-se produtivo nesse momento, né? Olha, ok não estar produtivo nesse tempo, né? O que está sendo enfrentado lá fora talvez seja realmente mais importante do que preencher o currículo Lattes nesse momento, né? Novamente ressalto, há pessoas morrendo, né? Há pessoas sendo infectadas por cuidar de outras, então tudo bem, né? A gente não consegue manter o mesmo ritmo de produtividade de aulas, né? O começo da live aqui mostrou bem pra gente isso, né? As dificuldades que a tecnologia, as facilidades e dificuldades que a tecnologia nos coloca, né? Então, a facilidade de que a gente pode estar próximos, mesmo distantes física e geograficamente, mas isso aqui cai toda hora, tem, né, aumentou mais de 40% o tanto que as pessoas estão utilizando de internet, né? O consumo está sendo muito alto, e isso diz muito sobre essa questão de produtividade exacerbada, né, que a gente tem sentido. Converso com colegas que têm falado, olha, só hoje eu fiz umas 3 reuniões online, assisti 2 lives e não sei o que, né, assim, a quantidade de lives, de informação que tem chegado, né, sejam as informações vindas de veículos oficiais, pensando nas informações sobre a própria doença, né, mas também tem tudo isso, as pessoas estão fazendo cursos online, estão aprendendo a cozinhar, estão preenchendo o seu tempo, né, e para nós psicólogos isso é muito curioso, porque parece também uma forma de não olhar para si, né, de não olhar para os seus próprios aspectos, problemáticas anteriores, né, a esse momento da pandemia, né. Então, é um momento muito delicado, e no meio disso tudo a gente está vivendo então essa vida mediada por telas, né, todo o tempo, é o máximo que a gente tem. Isso também já tem estudos apontando que essa vida por telas, que as teleconferências, as videoconferências têm nos deixado mais ansiosos, né, também, né, posso estar sendo pessimista ou otimista, mas isso é algo que acredito que venha para ficar, porque a própria plataforma Zoom, que foi uma das mais utilizadas desde o começo da pandemia, ela passou de mais de 10 milhões de usuários para 300 milhões de usuários só no último mês, né? Então, tamanha... Eu conhecendo diversas plataformas, essa aqui que a gente está utilizando mesmo, não tinha feito live por ela ainda. Cada live está sendo uma plataforma diferente, está me exigindo ter conhecimentos
de informática, ter que entender um pouco dessas novas tecnologias informacionais, né, que estão em que nós estamos nos tornando apêndices delas, né, o nosso trabalho está dependendo delas, né, sem elas a gente não executa o nosso trabalho, né. Me lembro muito daquela cena, para quem não tiver assistido, deixo a recomendação, aquele filme do cineasta Ken Loach, um cineasta inglês, chamado Eu, Daniel Blake, né, ao qual o Daniel Blake é um senhor que acaba tendo um problema coronário e é afastado do trabalho, né, a médica diz, olha, se você continuar trabalhando você pode ter outro infarto, e ele não consegue o benefício da Previdência Social para se manter afastado, e então ele tenta um outro programa social para ter alguma forma de renda, e ele encontra um que ele é obrigado a procurar um trabalho. E ele vai nas lan houses preencher currículo e etc, e ele tem maior dificuldade, ele fica pegando o mouse assim, e passando na tela do computador, né? Ele não tem, ele é um marceneiro, ele não tem facilidade com as tecnologias, né? Essa coisa da implicação tecnológica que nós estamos tendo nesse momento está meio que nivelando todo mundo, né? Então, assim, o vírus talvez não venha só eliminar os ditos indesejáveis, vamos dizer assim, aí eu estou usando um termo de um jurista do Rio, Rubens Casara, no livro dele, Estado Pós-Democrático, que ele fala sobre algumas políticas, algumas consequências do nosso mundo atual que causa essa eliminação dos indesejáveis, né? Então, se os idosos são tidos como um custo ao Estado, por exemplo, né? Esse vírus vem, ele ataca não só, né? Não só, mas principalmente os idosos, né? E esses idosos também, os que conseguem estar confinados, conseguem ter uma melhor qualidade de vida, tem ainda dificuldade da interação social a partir dessa mediação por tecnologias informacionais e computacionais, né? Eu vejo pelos meus pais, há muita dificuldade, jamais posso pedir para eles para usar um tipo de plataforma dessas como o Zoom para a gente se falar, no máximo ali a câmera do WhatsApp e pronto, né? Então, isso tem agravado aqueles aspectos em termos de solidão, né, que eu estava trazendo no começo, né? Então não dá para a gente nivelar todos, né, como se tivessem o mesmo domínio de tecnologia, as mesmas condições de realizar o home office, né? O que a gente mais viu, principalmente no serviço público, foram pessoas correndo atrás de notebook, né? Nem todo mundo, se a gente pensar em termos Brasil, né, nem todo mundo tem acesso à internet, tem acesso a computadores, enfim, né? As pessoas... Estava vendo uma reportagem do jornal Nexo, cresceu mais de 50%, entre abril e maio as procuras no Google e sites especializados de cadeiras de escritório, de cadeiras mais ergonômicas, né? As pessoas têm se queixado disso também, não há um espaço adaptado, né? Estão tendo que pagar técnicos de informática para instalar VPNs nos computadores para se conseguir trabalhar, né? Esse trabalho à distância, esse trabalho em casa tem todas as dificuldades da adaptação do posto de trabalho, né? E se a gente for pensar, por exemplo, como que ficariam as pessoas com deficiência, né? Que a lei preconiza que eles tenham os seus postos de trabalho adaptados, né? Como é que fica essa invasão do tempo de trabalho no tempo de vida, né, no espaço dentro de casa? Há muitas mulheres que relatam, né, queixam não conseguir trabalhar estando em casa, né, para além da dificuldade tecnológica, de não se ter a sociabilidade com companheiros de trabalho. Você tem ali, por exemplo, toda uma vida, um trabalho doméstico, cuidado com os filhos, por exemplo, que estão fazendo elas darem conta das demandas, das metas, de madrugada, né? E isso tem alterado o sono, algo que causa mais irritabilidade também, né? Que vai causar agravos à saúde mental, né? Então, se a gente pensar o trabalho
o trabalho doméstico para a mulher já é uma carga, né, difícil e mais ampla, né? Se a gente pegar alguns dados oficiais aí do IPEA e do IBGE do último trimestre de 2019, vai apontar que a carga de trabalho das mulheres, em termos semanais, a carga de trabalho doméstico é 18 horas de trabalho a mais, sendo que para os homens apenas 11. Né? Então a gente tem que pensar nos impactos. Né? Lembra que eu disse lá no começo, né, que o estresse é algo que é um transtorno que a gente vê sendo ampliado, né, em mulheres, principalmente nesse momento. Creio que essas questões, né, do trabalho doméstico, da maternidade, enfim, né, agrave. A gente tem que pensar nisso, né? Não pode desconsiderar esse fator trabalho, né, e essa terceira jornada em casa, né, como um fator de risco à saúde mental, né? Então, essa coisa da invasão do trabalho na nossa casa, né, tá falando da gente perder também um controle e autonomia desse trabalho, né? Porque, novamente, enfatizo, estamos apendicizados à máquina, né? Sem a máquina não há trabalho. Teve um dia que uma colega até me disse, olha, disse num grupo de pesquisa, né? Num grupo de WhatsApp de pesquisadores lá da Unicamp, ela falou assim, olha, queria muito assistir sua live, mas para além da pandemia acabou a luz aqui em casa, né? Nem isso eu vou conseguir, assim, né? Assistir com qualidade, enfim, né? E isso tem dificultado ainda mais o que a gente vem chamando, né, sociologicamente, juridicamente, do direito à desconexão, né? Ou seja, do direito de ficarmos offline. Eu mesmo, como recurso para a minha saúde mental, eu desativei aquelas notificações, os tracinhos azuis do WhatsApp, porque houve uma perda da noção de tempo, né? Que dia é hoje, né? Quando é fim de semana, quando é feriado, então as demandas de trabalho têm surgido a todo tempo. Quando a gente se pega, a jornada tem sido ampliada e mais extenuante, né? Não são poucos os relatos, e aí me incluo, de pessoas que se sentem mais cansadas e trabalhando mais nesse momento, né? Porque justamente tá tudo imbricado agora, né? O que é casa, o que é trabalho, enfim. Para a gente pensar, há um estudo de 2017 da Eurofound, endossado pela OIT, né, em 15 países europeus, que tentou se estudar essa questão, os impactos do teletrabalho, do home office na saúde mental, né, e se descobriu que 41% das pessoas que trabalhavam em casa se consideravam altamente estressadas, né, em comparação com somente 25% das que faziam o trabalho fora de casa. Também um outro estudo da plataforma Blind, que fez um estudo primeiro pensando em profissionais de TI, né, que tem tido mais sintomas, mais queixas, tem se ampliado a taxa de estresse em profissionais de TI, né, tanto a ponto, eu estava lendo uma notícia no jornal Estadão essa semana, de que o Facebook norte-americano vai pagar cerca de 53 milhões para se investir em programas de saúde mental, né, porque notou-se que os seus profissionais de TI estão mais estressados nesse momento. Né. Mas esse estudo da plataforma Blind, então, começou pensando nos trabalhadores em TI, mas se ampliou para cerca de 6 mil usuários, né, que concluiu que 61% de profissionais estavam se sentindo esgotados. Né? As mesmas perguntas foram feitas, né, nesse mesmo período, agora da pandemia, e se ampliou para mais de 70%. Destes, 1 em cada 5 profissionais disse estar esgotado pelo medo referente à perda do trabalho, né, mais de 20% aí. Mais de 20, 25% também sentem que tem uma carga de trabalho incontrolável, né? Isso que eu estava falando a gente está todo o tempo trabalhando, e 10% aponta aquilo que eu falei da perda do controle do trabalho. Né? Bom, estou vendo aqui que estão já chegando algumas perguntas, se quiserem podem colocar, a gente já vai trocando, vai fazendo um bate-papo. Enquanto isso eu vou Bom,
para falar mais sobre o processo de saúde e doença e os 4 estágios da doença. Bom, na verdade não são 4 estágios da doença, mas são 4 dimensões, né, para a gente pensar a doença, né? Que é aquilo que eu falei sobre realmente estar doente, né? Ou seja, apresentar os sintomas. Né? Então, no caso da Covid aí, eu dei o exemplo das pessoas que têm falta de ar, que têm tosse, febre, etc. Né? Uma outra dimensão é do sentir-se doente, né? Então a gente perceber essas modificações no nosso organismo, né? E aí a gente pode falar no caso da Covid dos assintomáticos, né? Aqueles que podem estar contaminados, mas nada sentem, né? A gente tem muitos casos de pessoas hipertensas, diabéticas, que não sentem, né, os efeitos da doença, o que não quer dizer que não estejam doentes, né? A terceira dimensão, que é sobre identificar a doença, então são sinais que o corpo dá, que a mente dá, né, pra gente, né, e que a gente muitas vezes ignora, né? A gente deixa de procurar um tratamento adequado para isso e vai buscar recursos com colegas que nos indiquem uma medicação específica, etc. E a quarta dimensão, que é desse poder estar doente, né? Então, assim, vamos dizer assim, quem pode se dar o luxo de estar doente quando tem contas a pagar, trabalhos a fazer e etc, né? Assim, o quanto que aquela doença pode ser incapacitante ou não para aquela pessoa, né? Então, o que eu ressaltei é que nós que vivemos do nosso trabalho, muitas vezes a gente se faz presente no espaço de trabalho adoecidos, né? E o que eu mais vejo são pessoas adoecidas mentalmente, então as pessoas indo trabalhar depressivas, indo trabalhar com sintomas de estresse agudo, de transtorno de estresse pós-trauma, enfim, mas se fazem presente por medo da perda do trabalho, por medo da perda de um cargo, né? Ou porque a gente colocou isso na nossa mentalidade social de que devemos estar produtivos a todo tempo, né? Então, por isso que eu digo de que a gente tem que entender a saúde enquanto um processo, né? E a gente fala nas determinações sociais do processo de saúde e doença, então tudo que impacta na nossa saúde, habitação, transporte, saneamento básico, o próprio trabalho, os turnos desse trabalho, a nossa alimentação, né? São diversos determinantes que nós temos aí que impactam na nossa saúde, para que a gente tire a ideia de que a nossa saúde ela é única e exclusivamente uma responsabilidade individual, né? Mas como diria Ortega y Gasset, o homem é o homem e o seu contexto, né? Então, o nosso contexto vai influenciar muito a nossa saúde, né? Não à toa, o que a gente está vendo, inclusive, é que as pessoas da região de Moema, daqui de São Paulo, são mais contaminadas, porém morrem menos da Covid. As pessoas da Brasilândia são menos contaminadas, mas a maior taxa de mortes está em lugares periféricos aqui, né? Ou seja, então o contexto que a gente tá tem impactos severos na nossa saúde e na nossa doença. E pensar enquanto um processo é que nós não estamos a todo tempo saudáveis ou a todo tempo doentes, né? Então, novamente, eu posso ter uma diabetes, mas ela não me é incapacitante, eu tenho outras... Tem outros aspectos de saúde, né? Eu consigo trabalhar, enfim, né? Ou eu posso, pensando na questão dos transtornos mentais, eu posso estar com uma depressão e mesmo assim me faço presente no trabalho, ou eu posso estar um dia mais triste com um sintoma clássico, né, de uma depressão, mas no outro dia não, né? Essa é uma grande dificuldade quando a gente fala de saúde mental, né? A gente sempre acha que o doente mental ele tem aquela figura de quem fica sozinho no quarto, chorando, triste, não faz mais nada. Pelo contrário, né? A pessoa acometida de algum transtorno mental, ela tenta sobreviver, ela tenta fazer coisas como qualquer pessoa normal, para inclusive ter prazeres, buscar prazeres, ter realizações, né? É uma luta diária contra o transtorno, né? Então, por isso que a gente não pode mais ir naquela ideia que a OMS colocou pra gente de que a saúde é um completo bem-estar
físico, social, né? Porque senão nenhum de nós somos saudáveis, né? Mais alguma coisa? Dicas. Bom, essas são as perguntas do milhão, né? Dicas para manter a saúde mental. Eu acho que o nosso papel enquanto pesquisadores, nosso papel, né, ligado à pesquisa, à academia, é da gente, melhor do que dar respostas, é fazer boas perguntas, né? O mundo sempre foi movido por grandes indagações. E eu acho, então, que ter contato com determinados assuntos, como esse que eu falei, como esses que eu trouxe, né, sobre a gente notar o que essa solidão, o que esse isolamento significa, qual era a vida que a gente tinha antes, né, desse excesso de produtividade, o excesso do consumo e aí do consumo do tempo, né, o que essa pausa tem significado para nós, esse momento de estarmos conosco, de estarmos com as pessoas que amamos, né? Há muitos relatos de pessoas que estão dizendo que estão tendo mais interação com os familiares agora do que antes, né? Agora se ligam por câmera de celular toda semana e etc, né? Então, a gente tem visto essas experiências das pessoas fazerem bares online, né? De marcar um chopp ali entre amigos, entre família, né? Acho que está sendo um momento para os pais, por exemplo, de darem muita atenção, né, de estarem com seus filhos, de prestarem atenção em algumas coisas que antes não eram notadas, né? Enfim, acho que as dicas vão nesse sentido, né? Vão no sentido da gente notar mais essas coisas, prestar mais atenção. É uma das dimensões do adoecimento, né, que eu trazia para vocês, é prestar atenção a isso. Se eu acho que ainda esse ano a gente volta a fazer dinâmica de fazer as coisas presencialmente. Olha, eu espero muito, viu? Porque isso está mostrando pra gente que nada substitui, né, o contato humano, o toque, o olho a olho, né? A gente está dando muita importância a várias coisas que a gente não está podendo fazer nesse momento, né? Isso assim, há relatos, por exemplo, de pessoas que passam na casa dos pais, por exemplo, e dão tchau pela janela dos carros, né? É uma coisa muito triste. Então, eu acho, sim, que aí eu vou vou endossar o que aquele divulgador científico, né, o Átila Yamarino, tem sido um dos principais nesse momento, traz para nós, né, para a gente pensar que a resposta não está no quando nós vamos sair, né, desse distanciamento, etc. Quando tudo isso vai acabar, mas o quanto nós vamos fazer para que isso acabe, né? Ou seja, o distanciamento social é importantíssimo, a quantidade de testes, né, que vão ser feitos das pessoas, enfim, as medidas político-econômicas que vão nos auxiliar, né, a ter o direito à saúde, o direito à desconexão, o direito a nos cuidarmos, né? Porque nada mais importa do que o ser humano e a sua vida, né? Então eu endosso essa fala dele, né? De que a gente tem que pensar o quanto nós vamos fazer para poder sair disso. E acho que isso que vai ditar se esse ano ou não que a gente volta a fazer essas coisas presencialmente. Vendo para tratar os problemas de saúde mental. Nossa, diversas. Eu posso passar para vocês assim, todos os dias eu fico sabendo de uma iniciativa interessante. Essas em termos de acolhimento, né, que eu coloquei para vocês, que o grupo que eu faço parte, há 2 grupos muito bons no Rio de Janeiro, outro no Rio Grande do Sul, no Pará, enfim, a gente tem diversas experiências aí de profissionais de saúde mental, e aí psicólogos, psicólogas, enfermeiros, terapeuta ocupacional, há uma equipe multidisciplinar em vários espaços pensando isso, né? Pensando formas de acolhimento para ouvir as pessoas, né, nesse momento. É claro que o próprio Conselho de Psicologia deixa isso bem
bem claro, né, de que a gente pode fazer o atendimento online, etc., mas dessa forma mais massificada, que a gente faça um acolhimento, né? Não é possível uma terapia mais prolongada, né? E também há diversas pesquisas, né, que, olha, vou dizer, particularmente só de respondê-las eu já tenho me feito pensar e ficar mais tranquilo, né, porque eu acho que quando a gente tem aquela dimensão, né, de que a coisa é coletiva, que não está acontecendo só comigo, talvez a gente se acalme um pouco, né, aquela coisa, né, bem infantil de quando a gente chegava pro pai e falava assim, pai, tirei nota baixa na escola, mas toda a turma foi mal, sabe? É mais ou menos isso. Eu tenho recebido diversos questionários de pesquisas, pessoal da UERJ, da UFSCar, da Unesp Botucatu, internacionais também, que falam sobre como a gente tem cuidado, como a gente tem passado, né, em termos de saúde mental nesse momento, que eu acho muito interessante. Se quiserem eu posso passar também, tanto essa parte de uma identificação, né, quanto essa parte do acolhimento. Temos algo mais? Ah, sim. Eu estava com esse artigo da The Lancet aberto até agora há pouco, mas é do Instituto, é um artigo do Instituto de Psicologia da UERJ. Posso passar também depois para vocês. Tava com ele aberto aqui. O autor do estudo, talvez para ficar mais fácil de procurar, é o professor Alberto Filgueiras, tá? Que vai falar, é um estudo que vai falar sobre ansiedade e estresse, né, durante o momento da pandemia, mostrando que dobrou as taxas de estresse e depressão nesse momento. Mas o nome mesmo do artigo eu não me recordo agora, tem um nome grande. Três mudanças positivas advindas com a pandemia que poucos reconhecem. Olha, acho que é difícil eu sou um pouco contrário a gente falar que, né, que essa pandemia está nos trazendo alguma lição, alguma coisa, porque é muito difícil você dizer isso quando tem pessoas morrendo, né, todos os dias, os números estão cada vez maiores, então é meio difícil pensar que, né, de uma coisa com toda essa positividade, mas se cabe elencar coisas que eu tenho ouvido, que tem surgido, né, nas pesquisas, nos acolhimentos, e que eu posso sentir também, eu acho que a gente tem estado mais reflexivo, com certeza, né, o parar faz a gente refletir um pouco mais. Eu costumo brincar com os meus alunos que se Isaac Newton não tivesse deitado embaixo de uma árvore, né, e para descansar, enquanto ele ficava ali matutando, tentando entender a teoria da gravidade, uma maçã não tivesse caído em sua cabeça, né, não se sabe se foi exatamente assim que aconteceu, se essa história é realmente real, mas, né, é o que nós temos no nosso imaginário. Se ele não tivesse parado para isso, ele não teria descoberto, né, a teoria da gravidade. Então, para nós psicólogos, isso é essencial, né? O parar para olhar para si, para estar em terapia, você descobre muitas coisas sobre você, né? Ou você quer descobrir coisas que você não quer mais olhar para elas também, né? Na música do Cazuza, né? Ele diz: eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou, né? Mas eu acho que essa questão de estarmos mais reflexivos, isso é algo positivo. Eu acho que uma outra mudança positiva é da gente prestar atenção naquilo que é realmente essencial, né? Em termos do que a gente vinha consumindo, de como a gente vinha se alimentando, de como a gente ia levando a nossa vida, né? Parece que a gente estava falando até pouco tempo atrás de indústria 4.0, inteligência artificial, trabalho por aplicativos e plataformas, e de repente um organismo simples, que é um vírus, para toda a nossa vida, né? E faz com que a gente veja aquilo que realmente
vale a pena, aquilo que realmente é essencial, né? E acho que até casando com os outros dois, né, um terceiro que eu tenho visto é são os contatos, são as relações sociais, né, é a coletividade, a gente vê que está todo mundo no mesmo barco, que as pessoas têm procurado mais terapia também, seja como uma forma de suporte, né, para esse momento, ou seja, por conta dessa parada mais reflexiva, né. Tem sido difícil para mim manter ou até aumentar o ritmo de estudo em meio a essa situação de pandemia. Vejo muitas pessoas adoecerem ou até falecerem e tenho que continuar a minha rotina como se nada disso me afetasse. Como proceder? Olha, eu sei que isso é ligado a coisas externas a nós, muitas vezes, né? As demandas que vêm e a gente não consegue, não pode dizer não, né? Aquilo que eu estava falando sobre o poder estar doente, né? Mas isso é algo que a gente tem que ser franco para nós mesmos, primeiro de tudo, e para as nossas relações, os nossos coletivos, de que realmente não dá, não é um momento comum, né? Nós na pesquisa estamos tendo que trocar a roda do carro com ele em movimento, né? Muita coisa nova tem surgido desse momento, então não devemos nos cobrar, né? Nos autocobrar, nem cobrar dos outros essa produtividade. Né? Esse não é um momento de férias, né? Porque ninguém está se divertindo, né? Com tudo isso, mas também não é um momento de produtividade extrema, não dá. Né? Nós na universidade, por exemplo, fomos forçados a parar as nossas atividades, né? Poucas continuam. Então, como eu estava dizendo, né? Esse primeiro encontro consigo, assim, esse primeiro aceite de que as coisas não estão normais, nós estamos num estado de exceção, né, talvez é algo que a gente deva disseminar mais, né? Cobrar algumas coisas que a gente tinha de antes, né, como eu falei, desse direito à desconexão, né? Não, eu não preciso estar trabalhando a todo tempo, não preciso estar estudando a todo tempo, né? Vamos com calma porque é difícil mesmo, é difícil você conseguir se manter todo produtivo com essa situação, né? É o mínimo de empatia que a gente espera, né? De que há um semelhante, há um outro ser humano em sofrimento nesse momento, né? E a gente está sendo bombardeado de notícias e de uma certa negatividade, né? Com esse tema, né? Ok? Nosso tempo está acabando. Bom, apenas gostaria de agradecer novamente ao convite, na figura então da professora Tânia, da Cristiane. Queria agradecer novamente também as colegas que deram todo o apoio tecnológico aqui, toda a paciência, a Luciana e a Isadora. Agradecer a todos e todas que ficaram até agora ouvindo o que eu tenho a dizer. E cuidem-se dentro do possível, fiquem em casa, cuidem uns dos outros, porque não há uma receita de bolo, não há coisas muito elaboradas que a gente possa fazer para cuidarmos da nossa saúde mental, a não ser sermos humanos demasiadamente humanos, né? A gente tem uma frase que está correndo muito aí nos WhatsApp da vida, né? De que nós estamos com a humanidade baixa, né? Não com a imunidade baixa. Então eu acho que ter esse olhar para o outro, para esse sofrimento do outro, em termos desse medo, dessa insegurança que tem acometido a todos nós, né? Essa identificação de que não é só comigo, mas que com o meu outro também está acontecendo, é de suma importância, porque nós só nos fazemos humanos, isso por uma abordagem filosófica materialista. O que nos torna justamente humanos é o trabalho, é a capacidade de transformar alguma coisa e nos transformar, termos um sentido, né, à nossa vida e a nossa capacidade de sociabilidade, né? Então, são duas coisas da essência da nossa espécie, né, que a gente tem que
voltar a olhar para isso. Certo?